Folha. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2211. Tem 8 páginas, 48 logias e 27 máximos. Eu enfatizo sobre a divisão do detalheiro, que tem 19 máximos. O tema é autocobaia seriexológica. A especialidade é autoparaconscienciometrologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano, professor Pedro, que está aí. Esse é o que número? 17, 17 já. Definição. A autocobaia seriexológica é a consciência lúcida, investigadora, multiexistencial de si mesma, a utilizar técnicas autoconscienciométricas a fim de apreciar, anatomizar, criticar e julgar os resultados de automanifestação intrafísica prévia comprovada, autorretrobiografologia, objetivando aprender com os próprios erros e estabelecer confrontos técnicos com o alto desempenho proexológico atual rumo ao complexo, ou seja, autoproexologia. Agora, o holopensene pessoal da autoevolutividade cosmoética consciente. O hábito de investigar as próprias manifestações conscienciais, urbe et orbe. O autorrecolhimento reflexivo profundo. O mega encantoamento cosmoético. Eu estou lendo apenas alguns trechos só. Agora, a autoprospecção seriexológica. A perfilologia multiexistencial, a coerência do temperamento intervidas, a coragem do autoenfrentamento multissecular, a crueza dos fatos e parafatos holobiográficos, as investigações sobre a autossimasia pré-intermissiva, a motivação frente às autossuperação, aqui é a autodocimasia, tá certo? A motivação frente às autossuperações de retotendências dosológicas. Os retotrafores ainda ociosos. Os retotrafares ainda manifestos. Os retrotrafais ainda inalcançados. A profilaxia quanto à autopara-hipocrisia. Eu li apenas um trecho aí. Tem muito mais. Agora, nós temos aí na argumentologia, a técnica com 100 variáveis e respectivas especialidades afins, passíveis de serem investigadas, valoradas e mensuradas pela consciência interessada nas investigações retrocognitivas, objetivando anatomizar o confronto bi-existencial. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos antepassado de si mesmo, autoidentificação seriexológica, consim-cobaia, dia da cobaia e personalidade consecutiva. Frase enfática. A autocobaia seriexológica é condição altamente enriquecedora para a cosmoética, a cosmovisão e a interassistencialidade pessoais, exigindo investimento contínuo das autorretrocognições. Essa frase enfática parece que ela está em cima do lance, né? Aí vamos ver o que é que a deusa Minerva fala a respeito. Agora, você já se considera cobaia lúcida, seriexológica de si mesmo? Há quanto tempo? Quais os saldos proexológicos? Agora, a bibliografia tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise. Aí, com João Paulo, nós destacamos 20 itens. Autoconscienciometrologia, autorretrobiografologia, autoparaconscienciograma, retrocognitário, autoconfrontário, autoparageneticologia, autoseriexologia, retropensenidade, autorrealismologia, autotemperamentograma, historiografia, paraprocedenciologia, autoconscienciogramologia, autorretrocogniciologia, holobiografologia, autotemperamentologia, autocogniciologia, pluriexistenciologia,
cronoevoluciologia e automnemosomática. Algumas coisas se parecem, mas não são a mesma coisa não, tá? Não tem repetição nisso não. Isso aí são das coisas mais sérias. Agora, o verbete aí do dicionário, cronoverponologia, eu chamo a atenção para vocês, para dar uma olhadela sobre os casos aí, principalmente a conclusão que nós chegamos aqui. Isso aí vale a pena para a pessoa ver o que é que se faz. Agora, questionologia. No final de fevereiro, completo 4 meses de TENEPS. Até agora, graças à ajuda providencial do amparador, tirei de letra os contrafluxos que vieram. Embora ainda me sinta fadigado, estou equilibrado mental e emocionalmente, o que me motiva a prosseguir. No entanto, contraí periodontite em um dos molares, a ponto de haver sério risco de o dente abalado cair. Estou em tratamento, sendo que o dentista deu prazo de 6 meses para haver calcificação e o dente se firmar. Se não estou enganado, lembro-me de o senhor ter comentado algo sobre a perda de sais minerais na TENEPS. O senhor poderia comentar alguma orientação nesse caso? Olha, periodontista aí não tem nada que ver com a TENEPS, não. Isso aí é infecção, e aí geralmente vem de muito tempo. Até sexo oral da periodontite. Vamos devagar com isso, que não é assim, não. Agora, esse caso aí que eu estou falando, perda de sais, é porque às vezes a pessoa muda a dieta, uma porção de coisa que ela faz nos primeiros 6 meses. É preciso ver o que se passa com isso. Agora, esse seu caso, eu não estou vendo nada. A TENEPS não tem nada a ver com isso, não. Trabalho à noite em casa, no computador, com programação para ajudar na renda da família, mas está difícil, pois me desvio com pornografia e não aguento mais. Faço isso desde os 16 anos. Hoje tenho 29. Sou casado e tenho um filho. Já tentei suicídio um dia que a minha esposa descobriu. Tenho relações sempre com minha esposa e até tentei masturbação de manhã para evitar que à noite tenha esse desvio. Mas mesmo assim não vai. Peço muito a sua ajuda, o que devo fazer? Olha, seu caso é vergonha na cara e procurar assistir os outros e esquecer, sair do egão. Você pensa demais em você. Que tal você pensar nos outros? Ajuda os outros. Se você está com tanta energia, está querendo gastar, por que não faz assistência? Pensa nos outros, esquece o egão. O problema é esse. E o mais é o seguinte, esse negócio de pornografia é vergonha na cara. É uma das coisas que falta mais vergonha na cara, é a pornografia, é a pedofilia. Isso é vergonha na cara. Se o senhor fosse evoluciólogo e estivesse analisando a ficha pessoal de alguma consim ou consciência, quais seriam as características positivas e negativas que chamariam sua atenção? Não, as positivas. Cosmoética, interassistencialidade, prioridades, evolução e parapsiquismo. Se a pessoa entra nisso aqui, ela vai mostrar que ela já tem lucidez. Com a lucidez, ela pode ir longe. Aí a ficha melhora. Quer que repete? Cosmoética, interassistencialidade, prioridades, evolução, parapsiquismo. Seria incompatível o planejamento da maternidade ou paternidade no curso intensivo? Não. Tem gente que às vezes está precisando disso, eles combinam quem é que vai ser pai, quem é que vai ser mãe, quem é que vai ser filho. Às vezes tem. Às vezes tem um processo todo. Não é todo mundo que aguenta fazer INVEX. INVEX é para quem tem peito. Não é para qualquer um, não. Pessoa despeitada só não adianta. Não adianta ter feito só o curso intensivo para fazer INVEX. Nem sempre. Por isso que a gente faz questão de defender a INVEX, para não vir esses aventureiros que ficam aí desfazendo tudo que é que tem na estrutura da INVEX. A INVEX é muito séria. Não é para qualquer um, nem para qualquer intermissivista. Seria a procriação algum desvio da PROEX para o intermissivista? Não, para o intermissivista não. Para o inversor, sim. Por que a conscienciologia ainda não priorizou a escrita de algum tratado voltado ao neonatos? Não, eu ia escrever sobre isso. Depois eu fiz o Pacíficos e resolvi não fazer o neonatos. Neonato tem muita coisa, mas é um processo ainda de início, isso não resolve muito. É só ler o Homo sapiens pacíficos, que é mais importante, que a pessoa vai ter uma visão do assunto. Agora, ao professor verbetógrafo. Em Terceirologia, página 8, primeira linha, poderia nos detalhar mais a respeito do óleo pensene pessoal da autosseriexologia lúcida? Como otimizá-lo? E de que modo podemos iniciar a investigação das formas holopensênicas que já tivemos e fazer a autoprospecção seriexológica?
Essa investigação é justamente um dos objetivos desse verbete, chamar a atenção para isso, que é para ver se a gente consegue aumentar a nossa lucidez aqui e equiparar um pouco mais com a lucidez que, porventura, a gente tenha tido no curso intermissivo. Então, se nós vamos descobrindo, vamos acessando determinadas informações do nosso passado, isso começa a ampliar a nossa cosmovisão e, consequentemente, a nossa lucidez. E a forma de se começar a fazer isso, eu acho que é registrando, vendo as coincidências, os seus interesses. A gente colocou algumas técnicas aí ao longo do verbete, justamente para chamar atenção para isso. Mas eu acho que é primordialmente ter paciência, porque as coisas vão se confirmando ao longo do tempo. Então, para você ter uma informação mais, vamos dizer assim, fidedigna, mais confiável, ela tem que ser o resultado de uma série de outras pequenas informações que vão se acumulando. E com isso, se a pessoa levar a sério, eu até comento aí na mega pensenologia que o processo, né, a serialidade exige seriedade. Se a pessoa tem essa seriedade, os amparadores começam a ajudar e começam a mostrar ou demonstrar indícios mais factíveis desse passado. Então, eu acho que é por aí. Em Fatologia, página 9, segunda linha, poderia explicar o mega autoencantoamento cosmoético. E poderia ampliar na quinta linha a calibragem da própria bússola intraconsciencial. E na sétima, o refinamento constante do alto temperamento. Pois não, o mega autoencantoamento é porque quando você se depara com as informações do passado e a gente considera que isso seja comprovado, já esteja, vamos dizer assim, em bases sólidas, isso gera um encantoamento porque você não pode mudar o passado. Ele vai se mostrar para você da forma como ele foi, com o nível de lucidez que você tinha, com a cosmoética que você dispunha no momento. Então vamos dizer assim, esse cotejo, essa realidade, ela vai se impor para a própria pessoa e vai acabar fazendo esse encantoamento. É um mega porque é um processo que você não tem muito como fugir. Não é alguém que te comentou, não é assim só vamos supor, uma técnica do Konsinkobai que as pessoas estão demonstrando o que elas pensam de você. Você mesmo chega nessa condição porque você não pode, vamos dizer assim, mudar os fatos. A outra pergunta é sobre a calibragem da própria bússola. A gente fez um verbete chamado justamente mega calibragem intraconsciencial, que assim, o mote do verbete é justamente quanto mais nós pudermos acessar e relembrar do nosso passado, quanto maior o número de vidas acessadas, mais a gente vai calibrando a nossa bússola, porque mais você vai se conhecendo profundamente, mais você vai vendo como que você reagiu em determinados contextos, sejam positivos, negativos, então tudo isso vai demonstrando mais profundamente como é a consciência, como ela realmente se apresenta, como que ela é de fato. Então isso acaba promovendo uma calibração maior, mais, vamos dizer assim, ostensiva do processo do ponteiro da própria bússola. E o refinamento... refinamento constante do alto temperamento. É o resultado justamente dessas condições que nós comentamos antes, porque a pessoa não tem como ela não mudar. Ela começa a perceber que ao longo das vidas, se ela identifica, ela pode ter cometido erros muito assemelhados, e isso ela começa a chegar numa condição que ela não tem mais por que insistir e manter esse padrão de erros. Então, com isso, ela vai justamente refinando, melhorando, qualificando a própria maneira de ser, que é o objetivo maior de você pesquisar o passado. A ideia de autocobaia é justamente essa, você aprender com os próprios erros para poder qualificar a ProEx atual. Dentro do envelhecimento saudável, qual é a relevância da terceira e quarta idade para a autoevolução? Olha, o processo todo aí é que na terceira e quarta idade a pessoa já passou para a primeira e a segunda. Se ele aprendeu alguma coisa e teve alguma vergonha na cara de amadurecer, ele pode ajudar mais os outros, errar menos, tem mais experiência, encaminha as coisas, pode fazer o processo do complexo, aquilo que faltou, uma série de condições. Eu considero, por exemplo, eu agora estou com 80 anos, na terceira idade, eu considero a melhor fase da minha vida. Não foi antes, foi agora. Agora, ao contrário de muita gente que acha, porque só porque a gente está ficando transparente, que o mestre já está com as flores de cemitério na mão, etc. Eu acho isso tudo bobo. O problema é a possibilidade de pensar com mais lucidez e com maior experiência.
Hoje em dia, a maioria das coisas que essa turma toda tem aqui, ó, eu já passei por isso, então eu já sei alguma coisa, já tenho meu posicionamento. Isso aí é seríssimo. O negócio é a lucidez com cognição, uma lucidez, cognição lúcida. Pensa bem. Para você, na parafatologia, poderia nos explicar com mais vagar as investigações sobre a autodocimazia intermissiva? Quarta e quinta linhas. Sim. Esse processo de docimazia, eu entrei em contato com essa palavra lendo um livro sobre o processo da Grécia Antiga. Em Atenas eles tinham uma espécie de prova, uma espécie, vamos dizer assim, de investigação sobre as aptidões morais das pessoas que iam assumir algum cargo público. E aí, se tivesse de acordo, essa pessoa poderia justamente assumir. E eu fiz a analogia com o processo do curso intermissivo, justamente para questionar quais... Mas olha, a verdadeira... Docimazia? A docimazia verdadeira é o psicógrafo e o psicograma, que eles cortaram. Sim. Isso vem da Grécia Antiga. É justamente. Outra coisa, hoje tem o conscienciograma, que substitui isso tudo. Exatamente. E aí a gente fez a analogia justamente para... Mas não pode esquecer do psicógrafo. O que da psicologia foi levado em consideração para a pessoa entrar no curso intermissivo. E hoje até estão debatendo aí, foi aprovada a questão da ficha limpa, né? Que tem a relação com isso. Então, não é qualquer pessoa que deveria assumir um cargo de função pública mais sério. Essa questão, então, é para a gente perguntar o que será que foi, vamos dizer assim, o voucher, o que permitiu a entrada no curso intermissivo. Que tipo de assistência, por exemplo, eu devo ter feito que me deu esse carimbo para eu poder adentrar na sala de aula do curso intermissivo. Então, a gente fez essa analogia em função disso. O Pedro só está aqui. De que forma a mudança de gênero dificulta a autoidentificação seriexológica na nona linha? Dificulta, acho que é óbvio, porque a manifestação vamos dizer assim, do sexo oposto, quando a pessoa muda, passa para um outro gênero. A forma de se tentar facilitar esse fato? Explique-nos o sinergismo ponteiro do relógio consciencial, ponteiro da bússola consciencial. A maneira de facilitar é você tentar abstrair e ver a consciência que está ali por trás. Independente do soma, independente, vamos dizer assim, dos trejeitos que puxam mais para o macho ou para a fêmea, você vê quem está se manifestando com aquele corpo de bicho. E esse sinergismo a gente comentou justamente porque muitas vezes a consciência funciona com o relógio como se fosse atrasado. Ela está num processo de anacronismo, por exemplo, funcionando como se estivesse numa vida passada. Então, se ela puder ajustar esse relógio no up-to-date atual, fazer isso com os dias atuais, ela pode justamente calibrar o ponteiro da bússola e assumir novos riscos, novos desafios, que é justamente o que o processo da ProEx impõe. Se não me engano, a gente comenta aí na parafatologia também a condição da ProEx, na fatologia, a condição da ProEx como remédio. É justamente por isso, porque no curso intermissivo nós fizemos esse balanço, vimos o que a gente tinha para melhorar, quem que a gente tinha que ajudar, em que condições, e programamos, planejamos esse processo. E aí por isso eu chamei de remédio consciencial. Em parafatologia, na página 9, na primeira e segunda linha, poderia ampliar as pesquisas retrocognitivas da autossinaléticologia. Sim, a gente parte do pressuposto que a condição da sinalética energética, ela já pode estar presente em retrossomas. Ou seja, se a pessoa já mexeu com parapsiquismo, ela acaba desenvolvendo determinados sinais nos quais ela confia bastante. E esses sinais justamente fazem esse intercâmbio entre as dimensões. Então, se ela puder fazer essa pesquisa no soma atual, e eventualmente descobrir como foi a manifestação dela em um outro retrosoma, muitas vezes ela vai descobrir que determinados sinais podem coincidir. Na sexta e sétima linha, a profilaxia quanto à auto-para-hipocrisia. E depois ela fala aqui, para explicar a quarta e quinta linha, que é a investigação sobre a autodocimazia para intermissiva. Você já explicou. Tá. Esse processo de auto-para-hipocrisia é justamente a hipocrisia que a pessoa pode ter com relação ao passado,
Vamos supor se ela sabe quem ela foi, uma determinada personalidade do passado, e ela começa a exaltar essa personalidade. Existe um capítulo do livro Projeciologia que o professor Valdo cita um caso real, baseado em fatos reais, que uma senhora sabia que ela tinha sido uma determinada personalidade do passado e ela ficava cultuando essa personalidade. Então, quando nós vamos investigar e pesquisar o processo de passado, muitas vezes você tem que ficar no fio da navalha, porque você tem que investigar determinadas personalidades, mas você não pode começar a defender essas personalidades. Tem que tentar manter uma visão crítica, um olhar mais assim distante, para você poder tirar mais partido, porque há uma tendência da pessoa acabar defendendo a própria biografia, ou no caso, holobiografia. O senhor já fez a comparação quantitativa de consciências nesse planeta. 9 consciências para uma consciência. Esse número hoje está mais equilibrado? Eu não sei, mas possivelmente já diminuiu isso aí, isso é certeza. Porque o caso é que já tem muitos anos. São mais de 60 anos que estão trabalhando intensamente no assunto. O reconhecimento entre consciências que estejam se apresentando de forma diferente são mais seguras que os sentidos usados, visão, audição, para reconhecermos de consim para consim? Sim, extrafisicamente, se a pessoa tem muita lucidez, é melhor. Sempre é melhor do que tudo que a gente faz aqui. Durante a projeção, a volta para o soma emite algum barulho? Sim, tudo isso é possível. Tem os sons intracranianos. Ouvi alguns sons similares ao de uma arara, e quando voltei, estava em ver. Poderia comentar? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Frutas são consciências? Olha, fruta é o ovo da árvore. Então pensa bem nisso, o que é que dá. Vamos pensar. A semente é a mesma coisa, né? Então, se direita. Qual a relação do senhor, que o senhor vê entre a respiração e os chakras? Além do EV, vale estudar exercício respiratório da yoga? Não, em yoga já era, esquece isso. Trabalha bem com você mesmo. Qualquer coisa, veja o livro do nosso Jean-Pierre, que é, como é que é o Globetrotter, né, da Conscienciologia. Agora, gente, Enciclopédia da Conscienciologia, programas amigos, um aviso urgente. Informamos ao associado que o acesso ao site do programa amigo da enciclopédia encontra-se temporariamente fora do ar em decorrência de problemas técnicos. As providências para sua restauração estão sendo tomadas em regime de urgência. Pedimos desculpas a todos e todas pelo transtorno, e esperamos um brevíssimo espaço de tempo voltar ao funcionamento normal, com acesso ao Holy Server e à versão digital 2012 da enciclopédia. Cordiais saudações, Fernando Barbaresco, coordenação, programas, amigo da enciclopédia. Pedro, aqui, pois não. Avisa aqui no ar. Em sinergismologia, na segunda linha, você poderia aprofundar o sinergismo retroego, ego intermissivo e ego atual? Sim, a partir dessas pesquisas retrocognitivas, você começa a identificar como que funcionava esse retroego. Na condição intermissiva, você vai somar essas informações, o modo como essa personalidade anterior atuava, os trafores, as condições, o próprio temperamento dentro daquele contexto que havia no passado, e você pode recuperar justamente isso no ego atual. Tem até aquele verbete trio insto que tem relação com isso. Então é você justamente, hoje, você poder lidar com um cabedal maior de informações acerca do próprio passado, e sabendo tirar partido disso, por isso que eu coloquei no sinergismo. Não sei se atendeu. Atendeu sim, obrigado. Pedro, aqui que você falou da docimazia, a docimazia, procurei no dicionário, está falando aqui em exame, prova, seria, mas fala também até investigação, né? Mas investigações sobre o autoanálise, sei lá, prova, é isso mesmo? É uma analogia para ver por que você foi admitido, ou foi lembrado para o curso intermissivo. Deve ter alguma aptidão consciencial que fez com que os intermissivistas fossem
lembrados. Então, é uma espécie, vamos dizer assim, de teste, ou a experiência que a pessoa tem numa determinada área, que seria bom ela funcionar, ou vamos dizer assim, estar no curso intermissivo justamente porque isso ajudaria ela, e ela, por sua vez, com a experiência que tem, poderia ajudar outras pessoas com a nova ProEx. Então, é ver qual foi a senha, qual foi o feito que nós fizemos que permitiu entrar no curso intermissivo. Agora, só acrescentar que no manual da ProEx, da ProEx tem lá a seleção evolutiva feita pelos evoluciólogos, que seria bem nessa linha. Quem quiser pesquisar, vale a pena, que o Valdo relata isso lá. Na terceira linha da parafatologia, da página 9, tem a coerência do temperamento intervidas. Sim. Tudo bem, mas como que você analisa também como pode haver uma mudança até drástica do temperamento, não sei, como que você analisa isso? Eu acho que essa mudança, se houver, é porque há um gap muito grande em termos de tempo. Então, vamos supor que a pessoa lembre de uma vida muito antiga. Pode até ser que esse temperamento tenha mudado alguma coisa, apesar de que a gente admite isso como uma hipótese menos provável, porque o temperamento deve ser a última coisa que vai mudar, mas é provável se for uma vida muito, muito antiga. Mas o normal ele ter uma coerência assim, prolongada, vamos dizer assim. Exatamente. Quanto mais recente, quanto menos tempo a pessoa ficou na intermissão, mais essas coincidências vão acontecer. Quando a gente estuda lá os livros do Ian Stevenson, aquele psiquiatra americano, canadense, se não me engano, ele estudou muitas crianças que lembravam das últimas vidas, lembravam como que elas tinham dessomado, lembravam o nome dos pais, lembravam muitas vezes o endereço que elas moravam na última vida. Então, normalmente, a gente tem como hipótese de que isso é possível, principalmente, ou é facilitado, principalmente porque elas devem ter passado pouco tempo na intermissão. Então, é como se elas ressomassem ainda muito com aquela memória da última vida. Então, é um paradoxo, porque quanto mais tempo você passa na intermissão, teoricamente, mais difícil é. Mas isso vai depender também da qualidade dessa intermissão, da qualidade da lucidez que a consciência, no caso a consciência, ficou na intermissão. Porque dependendo de como for, ela pode justamente conseguir recuperar essas informações ainda no período porque também na patologia, você já falou até do temperamento, o refinamento, que você até já respondeu, né? Quer dizer, existe um refinamento constante quer dizer, existe uma mudança, sei lá, um refinamento, e sim, ao mesmo tempo ele se torna coerente. Principalmente porque você vai, muitas vezes, reviver e conviver com pessoas com as quais você já conviveu, mas num outro meio, muitas vezes. Então, uma mesologia nova, numa condição, um zeitgeist, às vezes, atualizado. Então, tudo isso tem um verbete aí para ser votado. Eu estou lembrando do processo do hiperconsumismo. Então, nessa era da fartura que nós vivemos, muitas vezes isso pode ou mascarar, ou dificultar, ou camuflar a verdadeira maneira de ser da pessoa. Ela pode ser engolida, pode ser condicionada pelo meio, e ela acabar demonstrando determinados traços que não são os melhores que ela já desenvolveu em outras vidas. Então, isso muitas vezes pode dificultar essas pesquisas. Tá, ok, obrigado. Pedro. Pois não. Voltando àquele assunto anterior aí da docimazia. Quando você colocou essa listagem de 100 variáveis, seria mais para comparar em termos de seriexialidade, né? Sim. Mas em relação à questão da intermissão e de como foi esse nosso resgate para chegar no curso intermissivo, o que você acha que seria assim prioritário? Para saber o que foi? Assim. Entendi. Entendeu? Eu acho que essa listagem pode ajudar a pessoa a ver quais desses 100, ou qual item dessa listagem de 100, ela é mais, vamos dizer assim, traforística, ela tem mais experiência. Então, talvez naquela área, ela isso pode ter sido utilizado para fazer com que ela entrasse no curso intermissivo. Então, por exemplo, se você pega lá o processo de número 43, autoliderança, o padrão das automobilizações interconscienciais do processo da politicologia.
Então, muitas vezes a pessoa tem muita experiência nessa área, lidou com muitas pessoas, ela é muito conhecida e reconhecida. Então, se ela saiu mais ou menos bem nessa área, muitas vezes é interessante fazer esse convite para ela, principalmente para o grupo que ela está inserido, porque se você conseguir qualificar, desassediar, melhorar consciencialmente esse líder, seja homem ou mulher, muitas vezes isso vai ter um reflexo no grupo como um todo. Então, eu acho que dentro dessa sua pergunta, vale a pena a gente analisar desses 100, qual pode ter sido aquele principal vetor responsável pela nossa entrada no curso intermissivo, entende? Então, e aí a gente pode fazer, por exemplo, o número 6, autoectoplastia. Pessoa que lidou muito com fenômenos no passado, processo espontâneo. Se nós vamos trabalhar com parapsiquismo aqui, muitas vezes vale a pena ter a experiência dessa pessoa, mesmo que ela não tenha sido, às vezes, né, tenha sabido lidar com o parapsiquismo de modo mais lúcido, mais cosmoético, como era comum no passado, mas tendo essa bagagem, muitas vezes isso pode ser responsável. Se ali na intraconsciencialidade, na índole daquela consciência, já existe a cosmoética, acho que isso muitas vezes pode ter contado para ser responsável por ela fazer o curso intermissivo. Então vale a pena, a gente sempre escutou e sabe que foi um processo de assistência, mas a gente pode aprofundar isso, né? Em que linha, em que área de assistência foi que nós tivemos algum êxito maior. Pedro, Cláudio aqui no ar. Tecnologia, página 9. Vou fazer duas perguntas. A primeira é a primeira linha, né, intermissão prolongada. E a segunda, na página 10, a técnica da autoavaliação do porão consciencial. Tá. Então, a primeira é a intermissão prolongada, lúcida e interassistencial, favorecendo a aplicação da técnica da autocobaia serexológica extrafísica. Porque, do mesmo modo que nós podemos recuperar, relembrar as informações relacionadas a determinada vida do passado, extrafisicamente, isso tende a ser mais facilitado, principalmente se a consciência está lúcida e ficou um tempo maior na intermissão. A própria lembrança da última vida, ela é quase que natural, porque a pessoa tende até a se manifestar com aquele paravisual. Mas eu penso que se ela saiu bem no curso intermissivo, já superou aqueles gargalos que muitas vezes acontecem, gargalos emocionais, aquele processo de encantoamento ou para-encantoamento, ela pode ter a possibilidade, inclusive até a partir da parapsicoteca, de começar a acessar determinadas outras vidas mais antigas, para ela poder até entender mais a razão de ser, o porquê que ela se manifesta de determinadas formas e jeitos. Então, essa condição ela é muito favorecida em função disso. A gente coloca, se não me engano, essa possibilidade na condição da desentologia, seria a autocobaia complexa, porque a pessoa teria uma visão de conjunto maior e ela poderia até ver quando ela foi de um determinado gênero, quando que ela foi do outro e assim por diante. E só outra pergunta sobre o porão consciencial, né? A técnica da autoavaliação do porão consciencial indicando possíveis retrovícios. Eu acho que isso é uma coisa bastante lógica, porque no porão consciencial ainda não há, em geral, na fase da adolescência, ainda não há maturação cerebral e não há também um excessivo condicionamento mesológico, familiar, educacional e assim por diante. Então há uma tendência da pessoa manifestar, primeiro, os processos mais primitivos, mais, vamos dizer assim, arraigados, mais antigos, e aí ela pode ver em qual linha também foram essas manifestações, que tipo de manifestação foi, porque isso ela já deve trazer também do passado. Então a pessoa avaliar quais foram essas tendências mais trafarinas, quer dizer, mais doentias, ela pode ver, ter vamos dizer assim, um vislumbre de situações relacionadas ao próprio passado. Então essa aqui é a ideia da técnica. E aí entram várias possibilidades, é só pegar o porão que a pessoa pode ter uma ideia boa, fazer um cotejo pretérito, né? Se eu manifestei um traço negativo de modo muito exacerbado, o que eu devo ter feito no passado, ou com quem que eu estava no passado, para poder isso aflorar agora nessa vida. Como eu já expus aqui, o meu caso, já falei, né, sobre as drogas, 20 anos,
Então, aqui, o que você me indicaria para eu começar a pesquisar e tentar identificar essa relação? Seria com a última vida? Eu acho que seria justamente o contrário, você esquecer isso e ver pelo lado positivo, o que te tirou desse processo. Porque senão você vai começar a evocar determinadas situações que muitas vezes não foi com o que você mexeu, mas com quem você mexeu, com o grupo que você estava envolvido. E se você começar a querer lembrar do passado baseado nisso, justamente você vai evocar novamente essa turma. Então eu acho que você tem que pegar o que fez você superar essa condição, quais foram os trafores. Porque muitas vezes isso deve ter predominado para você poder estar aqui hoje. E essa condição do porão, ela vem mais aside, ela vem como se fosse um dado a mais, e não o principal, o elemento assim prioritário da pesquisa retrocognitiva, entende? Porque senão eu acho que você já começa com um viés mais negativo. Principalmente você que passou 2 décadas enrolado com isso. Isso, então, eu estou te perguntando, que às vezes eu fico questionando esse processo e depois eu chegar aqui ao CAEC, né? Teve um processo todo depois de 35 anos que iniciou, né? Trabalhei em centro espírita e outras coisas, até chegar aqui. E eu fico me perguntando o porquê dessa passagem que eu tive nesse período, até 35 anos, né? Sim. Eu volto a falar, eu acho que você tem que, vamos dizer assim, calçar a sua vida atual para isso não acontecer, seja esse tipo de percalço ou qualquer outra condição semelhante, porque muitas vezes a gente observa as pessoas chegando, seja no CAEC, na Conscienciologia de modo geral, em qualquer cidade, e com esse tipo de discurso, o que será que aconteceu, por que eu demorei tanto, isso tudo é importante, mas eu acho que é bom mexer nisso depois que a pessoa já está bem assentada, depois que a vida dela já está bem encaminhada, espera um pouco o tempo passar, para ela poder voltar a mexer com essas condições. É como eu estava comentando, as minhas poucas retrocognições, experiências que eu tive envolvendo o passado e o processo parapsíquico, só atualmente eu começo a entender mais. Elas foram muito mais ostensivas e comuns na minha infância e adolescência. Hoje eu já consigo encaixar um pouco mais esse quebra-cabeça. Então, eu sou muito favorável a esse tempo, a essa paciência, a não ansiedade, porque se for o caso, os próprios amparadores vão te mostrar, vão te permitir lembrar e saber a razão de ser dessa condição, dessas 2 décadas que você passou envolvido com isso, entende? Entendi, obrigado. Pedro, na ciclologia, na página 10, lá no último item, os 5 ciclos da espiral proexológica prioritária: curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo, disperticidade e complexos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu retirei essa ideia de um verbete que justamente chama 5 ciclos, que o professor Valdo comenta esse crescendo aí, desses 5 fatores que a gente listou aí abaixo. Baseado nisso, até a gente fez um curso chamado ciclograma, que a ideia é a pessoa se programar, fazer uma programação ao longo do tempo, para ela poder alcançar essas condições. Então, o curso intermissivo ela já fez extrafisicamente, a gente parte desse princípio. A maioria está fazendo a TENEPS, ou está prestes a começar a TENEPS, e aí a ideia é a gente justamente passar informações, vivências, técnicas, para ver o que ela pode fazer para tanto desenvolver o epicentrismo consciencial, como a própria disperticidade. E sempre tendo como pano de fundo o processo da PROEX, para ela justamente poder chegar no complexo. Então, a gente fez esse curso, a gente teve 3 campos específicos, um para cada um desses 3, TENEPS, epicentrismo e disperticidade, justamente para permitir essa vivência. E essa expressão espiral proexológica prioritária, justamente a gente tirou do próprio verbete. Então eu vejo que quem sente que tem mais relação com a condição do parapsiquismo, tem mais afinidade, ou acha que tem isso mais presente na sua programação existencial, esses 5 ciclos é um caminho, é uma forma que a pessoa pode ver para ela poder justamente desenvolver. E dentro desse desenvolvimento é inevitável, principalmente a partir da TENEPS mais assentada, mais madura, ela começar a acessar informações relacionadas ao próprio passado. Porque acho que isso os amparadores têm interesse justamente para calçar
não só a pessoa, mas a assistência que ela vai fazer para as consciências, para o grupo que ela precisa justamente atender. Então, foi dentro desse contexto que a gente resolveu inserir essa ideia aí. Não sei se atendeu. Pois não. Na página 10, em binomiologia, você pode esclarecer na segunda linha o binômio auto-imperdoador, hetero-imperdoador? Sim, esse já é um binômio, vamos dizer assim, clássico, né? Que para você, por que eu coloquei aqui? Para você estudar o passado, como a gente estava comentando, há uma tendência de você se surpreender com coisas positivas e também com coisas negativas, vamos dizer assim, mais trafarísticas. E você tem que manter essa isenção, tem que manter esse distanciamento, você não pode passar a mão na própria cabeça. Você tem que reconhecer que muitas vezes determinada linha que foi seguida no passado, ela foi completamente errada ou menos prioritária ou até anticosmoética. Isso tem a ver com a própria vida atual. Há uma tendência muitas vezes das pessoas, de todos nós, passarmos a mão na própria cabeça. E quando você mantém essa ideia do auto-imperdoamento mais clara, mais presente na memória, nas próprias ideias, você começa a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, diligente, um pouco mais sério com a autopesquisa. E, por outro lado, com as pessoas você faz justamente o contrário. Você não vai ser imperdoador para com as outras pessoas, com o erro alheio e assim sucessivamente. E é justamente das experiências que eu tenho investigando essa condição do passado, que, se não me engano, eu comentei isso aqui, acho que no final da fatologia, que eu coloco o aumento da intercompreensibilidade consciencial a partir da autorrecinologia. Então, quanto mais você aprofunda a autopesquisa, mais você entende os outros. É até um paradoxo, porque você vê, entende aquilo que o Sr. Waldo comentou, você tem mais experiência, muitas vezes, na casa dos 80 anos, ele já sabe as crises pelas quais nós estamos passando, então entende as reações que as pessoas têm. Então há uma tendência de você perdoar mais, porque você compreende mais as pessoas e o momento pelo qual elas estão passando. Né? Sim, eu tinha marcado esse também item na fatologia, para te perguntar. Obrigada. Ok. Pedro. Pois não. Justamente eu ia perguntar esse último item que você acaba de explicitar. Eu queria fazer um relacionamento entre esse item e da parafatologia, sétima linha, o item do autoesforço sincero na compreensão útil dos meandros cosmoéticos do maximecanismo evolutivo pluriexistencial grupal. Aonde que está esse? Sétima linha, você falou? Sétima linha, de baixo para cima, na parafatologia. O autoesforço sincero na compreensão útil dos meandros cosmoéticos do maximecanismo evolutivo pluriexistencial grupal. Isso é onde eu me pauto justamente para tentar embasar essas pesquisas, que o que eu acho mais interessante é ver o que é levado em consideração, ou como que é feita essa organização, essa, vamos dizer assim, coordenação, principalmente pelos evoluciólogos, desse processo evolutivo. Então aí entram as ressomas, o processo de família, a condição de proex, a condição de mini-peça. Então essa lógica multidimensional é que é bastante interessante. Principalmente, melhor do que saber quem foi, quem deixou de ser, o que fez, é tentar entender o porquê que isso aconteceu e principalmente dentro de que grupo aquela condição aconteceu. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes, se a gente não abre o olho para isso, há uma tendência de nós repetirmos experiências com essas pessoas, com esse grupo, e vamos dizer assim, às vezes até repetirmos os mesmos erros. Então, se nós temos ainda que conviver com determinadas pessoas, muitas vezes, se há um processo de interprisão predominando, é porque ainda não entendemos o que é o melhor a ser feito. Então, manter essa atenção perante isso, que eu acho que é o principal. Ok? Por isso eu relacionava esse item, o último item, aumento da intercompreensibilidade, porque acho que daí parte, né? Exatamente. Enquanto nós
mantivermos um foco egóico nas pesquisas retrocognitivas, eu acho que há uma tendência, se acontecer algum fenômeno, ele ser assediado, ou seja, ele ser patrocinado pelos assediadores que querem justamente que a pessoa fique mal, né? Quando há a inversão desse foco, quando há uma tendência, a pessoa está mais sincera, querendo ajudar, o inverso acontece. Ela é mais ajudada justamente a poder lembrar disso, das razões de ser dela estar convivendo com aquelas pessoas. Agora, na binomiologia, você coloca no penúltimo item, refém da autocognição, esse é o verbete, né? Sim. É verbete. Refém da autocognição para dever intermissivo. Justamente tem relação com a pergunta que a Rose fez. Se a pessoa descobre por que ela é refém, ou seja, o que ela é boa, aonde que ela tem experiência, que linha de conhecimento que ela deve ter alguma forma do passado, ela começa a aumentar o senso de responsabilidade, porque justamente deve ter sido isso que ela reforçou, que ela reviu, que ela qualificou no curso intermissivo e ela se preparou para exercer aqui na nova PROEX. Então, se nós descobrirmos isso, inclusive o próprio balanço está começando amanhã, né, acho que tem relação com esse contexto, se a pessoa vai por essa linha, ou seja, qual é aquela área que ela gosta muito de estudar, que ela sente que ela até deve alguma coisa perante aquelas pessoas relacionadas àquela área, àquela especialidade, enfim, ela começa a aumentar o senso de para-dever, ou seja, ela tem que contribuir nessa área. É justamente, eu acho que o Losch comenta do público-alvo, né? Ela começa a descobrir para quem que ela tem que preparar os livros, as obras, o trabalho assistencial que ela tem que fazer. Então, eu procurei casar essas duas. Aí entraria a idiosincrasia de retrovidas, por exemplo. Pode entrar aí. A idiosincrasia, muitas vezes, ela é mais pontual, ela é mais específica, ela não é tão predominante. Ela é uma coisa que aparece na manifestação do comportamento pessoal. Outro dia o professor Valdo comentou que muitas vezes quando sai de carro ele tem a vontade de que, se pudesse, ele iria naquelas casas distantes que a gente avista aqui em Foz, iria lá porque muitas vezes isso era o que ele fazia extrafisicamente durante a volitação. Ir lá, trabalhar com as energias, melhorar aquele ambiente. Então é uma idiosincrasia, quer dizer, é uma tendência que ele tem, que só é explicada por um processo extrafísico. Isso pode acontecer também em função de retrovidas, né? Às vezes a pessoa tem aquela tendência, ela não sabe, vem da paragenética. Isso. Ok? Obrigada. Professor... Em Principiologia, página 9, terceira linha, poderia esclarecer o princípio do autorrevezamento consciencial? Sim, também existe um verbete chamado autorrevezamento multiexistencial. E o princípio que a gente quer enfocar aqui é justamente da pessoa ter a possibilidade de dar continuidade aos próprios trabalhos, às próprias pesquisas, em uma outra vida. Então, vamos supor o nosso caso aqui da enciclopédia. Nós estamos trabalhando com a enciclopédia, muitos estamos escrevendo os verbetes, nós temos a meta de chegar a 500 pessoas, 500 verbetógrafos, e isso justamente vai ter um impacto muito positivo, muito forte na próxima vida. Porque há uma tendência, justamente de modo lúcido, a pessoa recuperar essas informações em grupo, porque isso está sendo feito justamente em grupo, e com isso ela recupera a lucidez de modo muito mais profundo, mais intenso e normalmente até de modo mais precoce. Então esse princípio é justamente isso, você tem a possibilidade de recuperar os seus escritos do passado, de modo sintético é isso. Ouvi o professor Wagner Alegrete dizer que o EM está na Finlândia. O senhor já conseguiu localizar na atual vida intrafísica? Na sua avaliação, o EM está em qual escala evolutiva? Olha, quando ele nasceu, eu estive lá antes para ver o pai e a mãe dele. Foi só isso, nunca mais voltei. Deixei para lá para ele cuidar da vida dele. Agora, ele, do ponto de vista de evolução, ele é igual a gente, ele é um pré-serenão. Vamos ver o que ele vai fazer. Nós todos estamos de olho para ver o que acontece. Né? Pedro, aqui no ar, pois não. Tem duas questões para você. Na fatologia, segunda linha, o autorrecolhimento reflexivo profundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, e se você tem alguma experiência pessoal tua,
uma técnica, alguma coisa que você pudesse expandir. Depois tem mais uma outra. Ok. Eu comentei isso aqui porque quando você se depara com uma possível hipótese de retropersonalidade, que foi você, quer dizer, que você teria sido, você está pesquisando, você tem essa hipótese, as informações começam a bater, tudo conflui para, vamos dizer assim, convalidar aquela condição, você começa a entrar num processo de ponderação mais séria, porque isso mexe com você. Uma coisa é você pesquisar, estudar o outro, ou a distância, ou ainda com uma hipótese muito, vamos dizer assim, muito distante mesmo. Outra coisa é quando as coisas começam a se confirmar. Então isso leva a uma reflexão muito séria, porque a responsabilidade vem na mesma hora. Então por que você está acessando essa informação? Isso é mais sério do que até saber se a pessoa saiu bem, saiu mal, o que foi. Porque essa visão de conjunto, mesmo limitada, que ainda é de uma vida para outra, é só uma vida a mais que a pessoa está, que a gente está partindo desse pressuposto, mas já é muito perante aquilo que ela detinha antes. Então isso gera uma série de, vamos dizer assim, questionamentos, de reflexões, que se ela souber aproveitar o porquê dessas informações, qual é a mensagem que os amparadores estão trazendo a partir dessa revelação, quando ela é feita, é aí que eu acho que a pessoa tira mais partido. Ela supera a superficialidade dessa investigação, simplesmente, vamos dizer assim, de querer saber quem foi, de uma curiosidade mais, vamos dizer assim, boboca. E é por isso que eu coloco a autorrealidade nua e crua, porque os fatos se impõem. Você vai ter que lidar com os erros e acertos do passado. Os erros, eles vão te jogar na cara que você, muitas vezes, é inexperiente, é imaturo, tem trafares. Os acertos vão te jogar na cara que você está fazendo pouco, que você deveria fazer mais, porque você já fez mais no passado. Então, de uma forma ou de outra, se você souber lidar com essas informações, você sai no lucro. Mas isso mexe com a pessoa, tem que ter uma certa estrutura para ela poder lidar com essas informações. Ok? Então, por isso que a gente... Você tem alguma técnica, alguma dica, ou você tem uma experiência pessoal que possa falar disso? Não? A técnica que eu utilizo é tentar, vamos dizer assim, dar tempo ao tempo, como eu estava comentando. Tem determinadas informações e experiências que, se eu não entendi, se aquilo aconteceu, eu deixo aquilo quieto. Eu tento pesquisar, ciscar, mas se eu vejo que não tem saída para aquilo, que não tem desenrolar, eu deixo e, normalmente, às vezes anos depois... aquela informação ela vai ter eu vou entender aquela razão de ser. Então essa é a principal técnica que eu utilizo. Outra coisa também é saber dosar o quanto que você vai dedicar do seu tempo para o passado, porque isso até certo ponto não é o ideal, porque nós temos tanta coisa para fazer, já sabemos muita coisa que temos que desenvolver, em termos de técnicas, em termos de assistência, em termos de escrita. Se a gente parar muito tempo para se dedicar para o passado, eu vejo que é um processo meio paradoxal, no sentido de que não sei se vale a pena. Eu acho que enquanto nós estamos desenvolvendo essas técnicas, esse processo assistencial, essas informações elas são inseridas nesse contexto. Aí sim, aí você acaba se dedicando um pouco a investigar essas condições do passado. Mas eu não vejo que isso seja o prioritário. Entende? Eu vejo que você dedica ali um tempo, entende até aquele nível e espera maturar para que depois você aprofunde aquelas informações. Você colocou como auto-recolhimento, entendeu? Então eu fiquei imaginando uma situação de você fazer a reflexão de 5 horas, algo sim, parecido com isso, alguma técnica do auto-recolhimento, entendeu? Como se fosse uma coisa preparada, planejada. É mais ou menos isso que eu faço. Eu, por natureza, já costumo a ser mais assim, mais quieto, introspectivo e, vamos dizer assim, reflexivo mesmo. Então, o que eu procuro fazer é, com folhas de papel em branco, tentar entender aquilo que eu ainda não entendi, ou seja, o que eu ainda não enxerguei. Existem esses fatos que eu estou lidando com eles, mas e o que mais? Qual será que é a intenção dessa informação ter chegado aqui para mim? E aí, partindo disso, eu tento quebrar um pouco do apriorismo ou daquela informação muito na cara, aquilo que já está explícito, entende?
Então é baseado nisso, é mais ou menos como uma técnica de autorreflexão de 5 horas mesmo. E aí a segunda questão seria aqui na parafatologia, também o que você pode falar a respeito, até de experiência ou dica ou técnica, os retrotrafares ainda ociosos, como é que a gente pode acelerar esse processo de... Trafores, né? Dos trafores, desculpa, dos trafores, para botar em prática, para recuperar, para pôr em ação isso. Sim. Olha, o que eu observo é que aqueles trafores que nós já identificamos, normalmente eles são os mesmos que nós tínhamos no passado. O que acontece quando a pessoa descobre uma retrovida é que isso simplesmente se explicita mais, fica mais evidente, você é capaz de dar nome mais assim ostensivamente, porque aquele trafor, em geral, ele deu algum fruto, ele deu algum dividendo. Mas a técnica que eu utilizo, principalmente a partir de agora, é valorizar mais esses trafores. Aquilo que eu vejo que é um pouco acima da média, que as pessoas não têm, e que antes eu tinha uma tendência até de colocar para debaixo do tapete, tirar o corpo fora, hoje eu valorizo mais. Porque antes eu pensava que, assim, que as pessoas tinham essa tendência. Por exemplo, eu lembro em 98, mais ou menos, eu dei uma palestra lá em Brasília para abrir uma palestra do professor Valdo. E no final, acho que eu já comentei isso aqui. No final ele comentou comigo que eu tinha que valorizar mais a minha organização mental. Coisa que para mim nunca tinha pensado nisso, para mim todo mundo era mais ou menos igual, enfim, nunca tinha passado pela minha cabeça. E de lá para cá eu vejo que às vezes as pessoas têm o contrário, elas têm confusão mental, elas têm dificuldade de elaborar o pensamento. Então se eu puder valorizar mais, e principalmente tirar mais partido disso, o que eu estou procurando fazer isso colocando no papel, né, escrevendo mais, eu vejo que essa é uma das técnicas, ou seja, valorizar mais não é supervalorizar, mas é você dar o devido valor àquilo que você tem, que é justamente acima da média. E por outro lado, não fechar os olhos para aqueles trafares, né, que também tendem a se repetir, como a gente comentou aí na sequência. Pedro. Tá bom, obrigado, Pedro. Aqui na tecnologia, página 10, logo na primeira linha, a técnica da autoavaliação do porão consciencial, indicando possíveis retrovícios. Como é que você faz isso, essa avaliação? A gente comentou aqui, o ideal é justamente a pessoa fazer esse levantamento quando ela estiver mais ou menos tranquila, equidistante dessa situação, se ela não tem ainda nenhum tipo de culpa com aquilo que ela fez na época do porão, nos pecadilhos da mocidade, seja lá o que for, ela fazer uma listagem e tentar ver qual que é a raiz daquilo, da onde será que aquilo veio. Normalmente, o que a gente comentou, isso tem relação com o grupo, com outras pessoas. Em geral, no caso do adolescente, inclusive com SINS e com CIEX também. Então tem que saber lidar com isso para não justamente evocar essa situação. Às vezes a pessoa demorou um tempão para superar e agora ela vai fazer essa evocação. Então, se a pessoa está bem, se ela acha que é o caso, é justamente fazer esse levantamento e tentar ver qual que é o denominador comum, qual que é a raiz, da onde será que isso vem. Porque muitas vezes o grosso foi atendido do porão, ela superou, mas já na adultidade ela pode ter ainda pequenos surtos, pequenas manifestações trafarinas, cuja raiz, cuja gênese é a mesma. Então, às vezes, vale a pena fazer essa análise para ela ver que um determinado trafar, ele ainda está se manifestando, só que ele foi simplesmente amainado, né? Ele foi acalmado. Certo. Então, eu vejo que é fazer uma listagem, não vou evocar aqui, acho que cada um sabe bem o que fez de errado na juventude, a pessoa pode levantar e tentar ver se tem algo para ela tirar da autopesquisa. Mas sempre lembrando dessa condição da evocação. Tá bom. Aqui em efeitologia, eu queria que você ampliasse os efeitos proexológicos do autoparapsiquismo lúcido. Sim, a ideia é pegar o viés do parapsiquismo retrocognitivo. Quando nós vamos desenvolvendo o processo do parapsiquismo, a gente comentou ali com o Ivo, a condição do epicentrismo, a condição da TENEPS. Muitas vezes, ao lidar com outras pessoas, com os assistidos, você acaba interagindo com determinadas situações, ideias, fatos e retrofatos relacionados àquelas pessoas, àqueles assistidos. Então,
Para a PROEX, isso é muito sério porque muitas vezes ajuda não só a pessoa a amadurecer mais, a levar mais a sério o processo do parapsiquismo, como principalmente qualificar a assistência que ela faz. Porque se ela está acessando determinada informação referente àquele grupo, àquela pessoa, que seja, é justamente para ela adequar a dose, como se fosse assim, adequar a dose do remédio para aquela pessoa. É como se você se inteirasse, fizesse uma anamnese mais profunda, uma paranamnese mais profunda, para você poder atender aquela pessoa. Então, o parapsiquismo nesse sentido, quer dizer, assistencial, ele ganha um outro colorido, a gente tem uma outra visão acerca disso. Ok? Então foi por isso que eu inseri essa ideia aqui no verbete. Amanhã farei 25 anos. Qual seria a melhor forma de passar esse dia especial? Seria o melhor dia para a autorreflexão? Olha, seria bom você refletir que daqui a um ano você vai estar maduro, não tem mais nada para crescer, seu cérebro chegou no máximo. Aproveita então esse próximo ano, porque é a sua fase clara de preparação para a consecução da sua PROEX. Veja o que você faz. Você está virando gente, falta um ano só. Para ter a maturidade biológica. Isso é muito importante. O desassédio da consciência líder pode ser um dos caminhos para a recuperação de consciência e orientação da PROEX dessa consciência e do seu grupo evolutivo? Olha, aí a consciência líder, o processo é dela, a recuperação de consciência também é dela, mas isso, recuperação de consciência é uma série de condições, se a pessoa faz assistência, se ela amplia a preparação consciencial dela, tudo é recuperação de consciência. De bem. De que modo podemos reconhecer esse grupo, de que maneira podemos contribuir para essa evolução? Olha, vê quem é que você tem afinidade e vê quem é que não gosta de você. Por aí você vê quem é que pode ser amparador e quem é que pode ser assediador seu. O professor Pedro citou que a consciência mascara os trafares na ressoma devido à fase da fartura. Não acha que é o contrário? As facilidades existentes na fase atual, é exemplo das informações e o consumismo, promove a dispersão, consequentemente ressalta os trafares. Entretanto, o que predomina na consciência é o ego cego. Isso não é diagnóstico fechado, e sim minha percepção acompanhar o dia a dia da grande metrópole que é São Paulo. É justamente o contrário. Eu falei que pode mascarar os trafores. Então a pessoa, em vez de assumir os trafores que ela tem, ela dá vazão para esses trafares que você comentou, porque ela vai na onda. Ela vai justamente querer viver e conviver com aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então ela não percebe que isso justamente é um desvio, é uma fuga. Então ela pode utilizar desse processo para não assumir aquilo que ela veio fazer. É isso que a gente quis dizer. E o hiperconsumismo é uma dessas linhas, né? Costuma acontecer como você comentou. Qual o procedimento utilizado pelo verbetógrafo para diferenciar as falsas memórias da memória real? De que maneira o verbetógrafo convive com o fato de que a mente tende a completar imagens ou ideias incompletas com os dados já existentes, podendo dessa forma distorcê-los, conforme mostrado nos trabalhos da neurologia comportamental? Não, eu já falo isso há mais de 50 anos, há muito tempo, devido ao processo da retrocognição, a gente vê isso direitinho. Uhum. Justamente você dá tempo ao tempo, você não ficar afoito, querendo confirmar, você colocar um ponto. O que eu costumo fazer, você perguntou de técnica, é colocar um ponto de interrogação. Perguntar não ofende. Então você teve acesso a uma informação, você acha que é aquilo, você pergunta, isso tem a ver com aquilo, isso é por causa disso, será que tem relação com aquilo outro? E você vai fazendo uma série de questionamentos e deixa aquilo maturar, como eu estava comentando. O tempo vai dizer, se for para confirmar, outras situações vão ali concorrer para que isso se confirme. O que eu noto é o contrário, as pessoas têm uma tendência de ter uma mini experiência e já querer tecer um tratado sobre ela. Isso eu acho que tem que ir com calma, acho que tem que se questionar mais e se afirmar menos. É isso que eu procuro fazer. Pedro. Pois não. Enfatologia de baixo para cima na terceira linha. Pode falar um pouco sobre a antidistorção da autoimagem? Sim, um dos efeitos dessas pesquisas retrocognitivas confirmadas, quando a pessoa já tem mais ou menos
certeza de que ela foi determinada personalidade do passado, isso tende a melhorar, ou vamos dizer assim, reduzir essa distorção que ela tem da autoimagem dela hoje. Porque ela vai começar a comparar os traços de comportamento que ela teve no passado com os traços atuais. E ela vai ver que ali existe muita similitude, muita coisa em comum. Então, se havia, no caso, uma tendência, por exemplo, dela superestimar o ego, dela achar que ela era melhor do que ela foi, o passado vai demonstrar que não é bem assim. Principalmente o passado antes do curso intermissivo e antes da conscienciologia, porque ali o nível, muitas vezes, de cosmoética é o que aquela pessoa tinha de fato. Com o upgrade do curso intermissivo, nós todos tentamos melhorar e calibrar o nosso temperamento, a nossa autopesquisa, a nossa intraconsciencialidade. Então, você fazer justamente esse cotejo, você vai ter uma noção, nós todos, né? A pessoa vai ter uma noção mais exata de como ela é de fato. Porque o curso intermissivo, ele ajudou, nós tivemos muitas informações, principalmente teóricas, e temos que colocá-las em prática agora. Mas, em essência, a consciência continua mais ou menos a mesma, né? Nós fizemos recins, extrafisicamente, tudo isso. Mas é aqui que nós temos que demonstrar que realmente superamos essa condição. Então, quando você tem a possibilidade de fazer esse cotejo, isso tende a reduzir a distorção da autoimagem em função disso. Porque aí você vai ter você, de fato, como você se manifestou. Tá, e outro ponto, falando ainda sobre isso, a questão da imagem física. Pelo que você já estudou, muda muito? Tem como ser totalmente diferente, de repente, a questão física da pessoa? Os casos que eu vi, a maioria mudam. A maioria muda. A maioria realmente não mantém. O que mantém, eu tenho assim, acesso a talvez uma dezena de casos, é justamente o senho, né, o olhar. A expressão do olhar é que eu vejo que tende a se manter mais, que o Sr. Valdo já até comentou isso aqui. Alguns casos que nós sabemos, há uma predominância de, vamos dizer assim, de manutenção do biotipo, de alguns traços físicos, além da questão do olhar. Mas não dá para a gente se pautar muito por isso, não. Muitas vezes ela vem numa genética nova e a mistura da paragenética com essa genética nova camufla vamos dizer assim, o retrobiotipo, né, a maneira como ela se manifestava em retrossoma. Então, mas é um dado a mais. A gente utiliza, quando ele confirma, você utiliza esse dado. Quando ele não diz nada, você aí também não pode negar, entende? Também não pode dizer que não é, porque não parece. Okay. Pedro, aqui no ar, por gentileza, na página 9, para a fatologia, você poderia fazer uma ligação ou uma explicação entre a profilaxia quanto à autopara-hipocrisia e logo em seguida o curso intermissivo. Tá. A gente comentou um pouquinho isso antes. O que a gente quis chamar a atenção é que nesses processos, principalmente quando já são confirmados de retropersonalidade, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque ela começa a estudar e se ela deixar, ela acaba se envolvendo emocionalmente com aquele processo. Então, ela tem que ter vamos dizer assim, um certo distanciamento para não defender ou não exaltar essa personalidade do passado. Então, alguns casos que eu acompanhei, um especificamente eu lembro bem, que há uma tendência justamente da pessoa querer defender. Isso tem um fator que eu entendo bem por que isso acontece. Porque normalmente quando se estudam as biografias, há uma tendência de ser um estudo superficial. Agora, quem tem interesse direto naquela biografia acaba estudando mais. Então lê mais biografias, faz viagens, e é natural que essa pessoa detenha maior conhecimento sobre aquela personalidade, aquele biografado. Então, nos debates, nas conversas, é natural que essa pessoa acabe defendendo aquela personalidade do passado, porque ela conhece mais e sabe os porquês de determinados comportamentos. Só que isso, na prática, acaba se configurando um processo anticosmoético, porque na realidade ela sabe que ela está defendendo ela mesma. Entende? Então, manter esse nível de isenção é o que a gente quer chamar a atenção aqui. É um fio da navalha, porque quanto mais você estuda, mais você entende. Por quê?
muitas vezes o que não se leva muito em consideração é o contexto no qual aquela personalidade vivia. Aquela mesologia, muitas vezes, ela tem que ser compreendida, tem que ser levada em consideração para se poder analisar os comportamentos daquele biografado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas mesmo assim, a gente tem que sempre chamar atenção para isso, para a gente não acabar defendendo uma determinada personalidade justamente porque foi ela. E com relação ao curso intermissivo que você comentou, é o que eu tinha citado en passant aqui há pouco. O curso intermissivo na condição de mega para aporte pluriexistencial, divisor de águas na autoevolução, porque ele dá essa qualificada, né? Dá uma qualificação muito grande para as consciências, para os intermissivistas, porque justamente são conceitos, situações, a paratecnologia disponível, isso tudo impacta muito as consciências e promove reciclagens. Então nós estamos nessa nova vida com novos valores, muitas vezes o código de cosmoética renovado, que não é ou não vai bater tanto com aquele lá do passado. Agora, o mais interessante disso é quando bate justamente o contrário. Quando você vê que você já tinha algum nível daquela ideia, daquele padrão, por exemplo, de cosmoética, às vezes incipiente, naquela vida anterior. E com o curso intermissivo você acaba qualificando. Então eu coloquei essa frase justamente para chamar a atenção disso, que é um divisor de águas. Você analisar retrobiografias, você tem que levar em consideração que houve um curso intermissivo no meio. É como se fosse um para-viés. Tá certo? E aí a maior questão é o discernimento ou a falta dele, não? Sem dúvida. Tá. Essa condição do curso intermissivo, sempre a gente vai bater no processo da falta ou da presença do discernimento. Pois não. Aqui em cima no ar. Você pode comentar sobre, na página 14, você enumera as técnicas aí, né? E aí você fala de pedagogia, na número 94. Sim. Pedagogia e experiência enquanto docente. No caso aí seriam técnicas aplicadas de forma consciente ou isso é espontâneo? Não. E você aproveita a oportunidade? Sim, o que eu chamo a atenção aqui é que dentro de um cotejo que vai se fazer com uma comparação, por exemplo, com outra personalidade, é você ver o nível de pedagogia, ou se a pessoa mexeu com isso ou não antes. Então, vamos supor, pega o seu caso, vamos supor que você descubra ou tenha assim, fortes indícios de que você foi uma determinada personalidade no passado. Aí você vai ver, essa pessoa mexeu com a pedagogia, o quanto que ela mexeu, em que nível, se sobressaiu na pedagogia ou não, porque no seu caso isso é muito presente hoje. No seu voluntariado, na sua profissão, nos seus trafores. Então, é esse tipo de cotejo que eu estou querendo chamar a atenção. Entende, Regis? Porque aí é um fator a mais para se corroborar essas pesquisas. Então, por exemplo, se por outro lado você tem uma desconfiança de uma determinada personalidade do passado, mas que não chegou perto da docência, talvez isso não exclua, mas seja um ponto contra você ter sido essa personalidade. Entende? Entendi. A gente comentou aqui com a Rose antes que essa listagem de 100, muitas vezes a gente pode elencar alguns desses itens que são aqueles, vai ser o carro-chave, sabe? A principal peça que a gente vai utilizar para levantar o fio da meada do passado. Porque você vai pegar esse traço, que é muito forte na sua manifestação, né, na nossa manifestação, e você vai começar a ver se aquelas personalidades com as quais você tem desconfiança de ter sido, se elas mexeram com isso. Entendi. Então é simplesmente mais um dado para se fazer esse cotejo. Sim. Beleza. Ok? Sim. E não exclui o que você comentou, a própria experiência docente, você acaba reencontrando pessoas do próprio passado que podem justamente servir de gatilho para essas lembranças. Eu estou para entregar essa semana um outro verbete que é justamente isso, gatilho retrocognitivo. E a gente comenta lá isso, esses encontros ou reencontros podem funcionar como avivamento ou reavivamento das retrosinapses. Então também pode ser uma maneira, né, de se começar a pesquisa a partir daí.
É porque às vezes você está dando aula e de repente você tem lampejos assim, né? Isso, você está comentando sobre algum assunto específico e aquilo vem... Exatamente. Isso pode ser com o tema, pode ser com as pessoas, com os assistidos, é bem por aí mesmo. Beleza. Pois não. Pedro, página 9, parafatologia, é a 6ª linha de baixo para cima. As paracontribuições super pertinentes do evoluciólogo à correta interpretação dos altos resultados existenciais prévios. Sim, isso aí tem relação com aquilo que eu estava comentando. Por mais que nós façamos pesquisas biográficas e, vamos dizer assim, intrafísicas sobre determinada personalidade, vamos supor, a gente tem aí a hipótese de ter sido determinada personalidade. Você vai querer saber, eu fui completista na outra vida? Em que nível? Qual terá sido a minha maior, vamos dizer assim, bola dentro? Quer dizer, aquilo que eu fiz que gerou maior repercussão no saldo da minha ficha, maior repercussão positiva no saldo da minha ficha. Isso tudo a gente pode fazer e eu acho que é positivo. Mas extrafisicamente, o evoluciólogo ele tem justamente uma visão de conjunto muito maior, porque ele sabe que muitas vezes aquilo que a gente não está levando tanto em consideração, seja um livro que você escreveu que foi menor, seja uma assistência que você fez, que aparentemente para você aquilo foi trivial, seja lá o que for, aquilo muitas vezes no cômputo serexológico vai ter um resultado muito mais sério, porque dependendo de quem você atendeu, qual a repercussão daquilo, para que grupo aquilo teve determinada repercussão, isso às vezes conta mais do que aquilo que a gente estava considerando. Então, essa valoração, ela é muito difícil de ser feita. Nós tendemos a, vamos dizer assim, dar valor a, por exemplo, as obras que foram escritas, a profissão, aquilo que a pessoa fez, mas às vezes só um posicionamento. Vamos supor, essa semana a gente discutiu aqui sobre o processo da monarquia com a Laura. Então, às vezes, numa retrovida, só o fato da pessoa ter se posicionado contra a monarquia, isso às vezes tem um efeito muito sério para a holobiografia dela, porque muitas vezes ela já se envolveu, já mexeu com isso no passado. Então, é difícil a gente analisar, porque nós não temos todos os dados. A gente acaba tentando, e brinca de evoluciólogo e pondera sobre isso, mas sempre vai ser um arremedo daquilo que se pode ter diante de uma discussão, uma conversa, uma entrevista com o evoluciólogo. Obrigado. Queria perguntar quanto a verbete do dicionário cronoverponologia, com respeito à argumentação que o senhor coloca da seriedade de trabalho, eu vejo a importância da cavativa do trabalho que a pessoa começa a realizar, Sim. Depois, por exemplo, tendo relacionamento com o verbete do professor Pedro, dentro da autoparaconscienciometrologia, quais seriam as áreas que o professor estima importantes? O problema é o seguinte: quando a pessoa alcança um nível maior de lucidez, ela quer saber de ideias originais. A ideia original é a criatividade, é a gestação consciencial. É quando a pessoa deixou de ser animalizada, primitiva, deixou de parir os outros, entende? Seja mulher ou seja homem, seja mãe ou seja pai, e ela começa a querer parir ideias avançadas, evoluídas, que dinamizam a evolução das pessoas. Então aí muda tudo. A cronoverponologia é justamente isso. Isso aí entra no processo da autocobaia serexológica. Então a pessoa, por exemplo, ela começa a ver o que ela tem, se ela tem alguma retrocognição, sabe de alguma coisa do passado, ou pelo jeitão que ela tem, como é o perfil que ela se apresenta, ela já tem uma dedução do que ela vem fazendo, o que ela foi antes. Então ela começa a ver que o negócio agora mais sério é criar ideias novas, a coisa mais séria. Mas isso tem a ver com a depuração holopensênica da consciência? Tem. Agora,
é justamente o que eu comecei a falar aí, mas agora aqui eu acabei de escrever aqui os dados sobre isso que eu estava falando, que esse aqui está para ser escrito mesmo. Então é um outro verbete do dicionário, só que tem que pequenininho. Mas o caso todo é o seguinte, que é o processo da INVEX, a invexologia. Então aqui seria autoinvexologia. O argumento é dedutivo-lógico. Quer dizer, por dedução a pessoa vai chegar nisso que nós estamos falando. Então eu digo o seguinte, a introdução, a evoluciologia. Prova confiável da lucidez da consciência, desde a condição intermissiva, no estado de consciência, até chegar a respirar nessa dimensão, é a preocupação de aproveitar evolutivamente a infância e a juventude, sem cometer os desperdícios dos chamados pecadilhos da mocidade, os desvios próprios muito comuns da imaturidade, de quem não tem muita experiência, da inexperiência. Agora, então, vem premissa, lucidologia. Quando a consciência apresenta autolucidez, na fase juvenil, ela consegue calçar a meia-idade e a maturidade maior na terceira e quarta idade biológicas. Assim, foi criada a técnica da imersão existencial, a INVEX, com a finalidade de ratificar antecipadamente, antes do período da aposentadoria, os atos racionais corretos, aqueles que são os mais importantes. Agora, depois vem a argumentação, gestaciologia. Em outro viés, vale refletir que a maternidade e a paternidade muitas vezes são preparadas, teoricamente, durante o período do curso intermissivo pré-ressomático, por duas consciências alunas empáticas. Obviamente, essas duas consciências ainda não têm chance de serem investidoras existenciais. Ainda estão presas aos problemas de gestação humana primitiva, animal. Não podem e nem têm gabarito para se dedicar exclusivamente à gestação consciencial evoluída. Conclusão, invexologia. A partir do exposto é fácil concluir, com boa lógica, que a invexologia, ou a condição da consciência ressomada, capaz de se dedicar desde a juventude à invex, é estado ou conquista de maior grau evolutivo do que ter apenas concluído o curso intermissivo. Você entendeu? Então veja, a ideia original aqui é invex. E é justamente isso aí. Ficou claro isso para vocês? Muito claro. Isso aqui é só um rascunho. Eu vou trabalhar ainda, mas para expor isso, que é um processo dedutivo. Então, por exemplo, todo mundo que é da INVEX é superior àqueles que se casaram. Está entendendo? Casaram e tiveram filho, que eu estou falando. Esse é o motivo que a gente dá tanto valor ao processo. A meninada, tem muita gente que ainda não viu isso. Isso é superior ao curso intermissivo. Não, por isso que eu quero... E tende a minimizar, né, Valdo? A pessoa vai vivendo e tende a minimizar e acha que ela tem que... Pois é, não. Aí a pessoa quer falar isso porque a INVEX, ela tem um negócio terrível. Ela mostra a diferença na cara. E outra coisa, irretratável, inconcursa, incontestável da pessoa que está evolutivamente na frente da outra. O inversor é superior ao reciclante de cara. Agora, se de ver, a ficha dele. Mas, em tese, teoricamente, pelo que apresenta, ele é superior, em fim de papo. É isso aí que o povo tem que entender. Agora, aqui, eu já estou dando argumentos de dedução. É só a pessoa pensar, não tem jeito. Como é que vai? Isso aqui é racional, é lógico. Como é que fica? Se dois se tratarem para ter filhos, é porque ainda estão muito animalizados. Valdo. Agora, se dois amigos, não, nós vamos ser uma dupla evolutiva, não vamos ter filho. Nós vamos trabalhar com o processo consciencial, a gestação consciencial. Vamos ver o que nós fazemos com a Mega Gescom. Olha a diferença, ó. Não dá para comparar. Agora, isso mexe no cotovelo, levanta os brilhos de todo mundo. Bolas, eu ainda entrei nessa. Na próxima eu não quero entrar mais. Então, veja, o reciclante tem que pensar. Como é que fica? A gente pode afirmar que o nível de interprisão é maior dessas pessoas que têm que ter filhos. Agora, outra coisa, existe uma terceira posição dela, por exemplo, a minha. Eu sabia de tudo isso, evitei, nunca tive nada de aborto com menina nenhuma,
Nada desse negócio. Aos 42 eu resolvi casar por causa do meu irmão. Isso foi um extra. Agora, esse extra, ó, eu estou dando banana para ambos. Para o inversor e para o cursista do curso. Você está entendendo? É superior. Por quê? Eu entrei aí para fazer como é que é o nome disso? Quando a pessoa faz infiltrado. A infiltração da situação. Então, essa é uma terceira posição ainda. Então, por exemplo, o infiltrado é um caso excepcional, é exceção, conforme a situação, ele é superior até à IREC. Agora, o duro é a pessoa usar isso como desculpa, né, Val? Ter filho e falar que está infiltrado. Desculpa, isso aí não interessa. Deixa o povo ter experiência que eles queiram, cada um se afunda como bem deseja. Tem cara que se afunda com a boca fechada, outro se afunda com a boca aberta. O problema é afundar, ele quer, o problema é dele. Agora, ou seja homem ou seja mulher, tem muita gente assim. Agora, o problema é da defesa vaidosa, jactante da condição. Isso eu vi desde o início. Gente, eu tive um problema danado com o povo no início do Instituto por causa disso. Teve uma tarde que eles foram atrás de mim, que eu estava na diretoria, porque o povo estava querendo, ir para as vias de fato, lá na Glória. Eu cheguei lá e falei, epa, vamos parar com isso aqui, o que é que vocês estão pensando? Vamos pensar com calma, que é isso? Agora, veja, tinha duas lá, reciclantes danadas da vida com a meninada, e eram outras mulheres, era coisa de mulher. Então, aquelas de mais idade com aquelas de menos idade. Então, era reciclante contra inversores. Você lembra disso aí? Vocês esteve lá no dia que eles foram me chamar? Eu cheguei lá com a tropa. Cheguei lá e falei, opa, o que é? Como é que vocês fazem uma coisa dessa? Que besteira é? Aí todo mundo calou a boca, colocaram a viola no saco, o rabo entre as pernas, baixaram as orelhas, pela minha dedução lógica dos fatos, com calma, expondo tudo, colocando cada um no seu lugar. Aí aquilo amainou. Aí o povo ficou com medo, está discutindo muito essas coisas, mas eles ainda perseguiam, os professores, etc. Tal, quando a pessoa era inversora, milhões de coisas, vinham reclamar para mim, eu tinha que entrar. Hoje eu acho que já melhorou muito, mas mesmo assim tem as pessoas que ainda querem entrar. Então é preciso explicar isso, por isso que eu estou fazendo esse desenho. Professor, só pegando esse gancho que o senhor está falando aqui no ar, em tese, todo intermissivista, ele deveria ser um inversor? Não, de modo algum, é isso que eu estou falando. Então, por isso que eu quero entender. Não, eu digo no intermissivo, quando ele está se preparando. Não nada disso. O problema é que ele tem que atender a ficha dele. A maioria está até aqui, com gestação humana. Tem que ser bicho ainda, muito tempo. Muitos aqui ainda tem que ser bicho. Não tem saída. E outra coisa, quem pega mais nisso é a mulher, porque ela que o negócio sai do corpo dela. O homem só dá uma de mão, né? Ele dá uma vírgula lá. Mas agora quem faz a obra é a mulher. O homem dá uma vírgula, a mulher escreve a obra. Você está entendendo? Agora, então isso aí mexe mais na mulher. Agora, e outra coisa, hoje em dia vem a dona que dirige um programa na televisão, a outra que é cantora, a outra que é atriz. Não, eu agora já estou preparada para criar. Vou dar à luz. Então isso pega todo mundo, vai lá para o canal ginecológico, todo mundo fica falando GNT, eles ficam falando aquilo. Uma bobagem, desse tamanho. A consciência não tem sexo. Sexo é só para colocar o corpo funcionando aqui. Agora, professor, mas, por exemplo, uma pessoa que nessa vida tinha que fazer um resgate, né, de alguma consciência, para ser como filho e tal. O senhor está dizendo que ele deve ter casos de outras situações que ele ainda tem. Sempre a pessoa vem do passado, sempre é outros casos, sempre é outra biografia, sempre é a paragenética, fim de papo. Mas para a próxima, por exemplo, a pessoa, se ela tem... A próxima é outra coisa. Eu estou falando do curso intermissivo para cá. Vamos resolver essa parada agora. Não tira o corpo fora. Não, eu estou dizendo o seguinte. Não vamos passar por eu estou dizendo o seguinte, a pessoa que nessa vida foi... Era assim que eu tive que discutir lá na Glória. Que nessa vida foi reciclante, mas ele tem uma meta de na próxima vida ser inversor. Mas como ele tem ainda... Todo mundo, eu desejo que todos aqui sejam na próxima vida mas se ele tem... E outra coisa, vitoriosos, triunfantes,
de alto nível de vitória. Então, mas se ele tem um saldo ainda, se ele tem um saldo de resgate ainda, como que ele faz para ele potencializar isso para na próxima... Pergunta para ele. Então, Cada caso a gente tem que ver o que o cara tem. Não, como fazer? Dá uma dica. A tese. Agora a pessoa que se mexa, o problema é dela. Agora, desculpa, justificativa, saltar de banda. Então, agora no Rio isso era normal, né? Saltar de banda é próprio do carioca. Ele sabe, agora o carnaval eles mostram o que é saltar de banda. É o rebeleixo, é o jogo de cintura. O senhor acha, por exemplo, que a TENEPS ajuda nessa questão de fazer... Na Bahia é pior ainda. A TENEPS ajuda na questão de fazer assistência a essas consciências que a gente tem que ter prisão. Agora, ó, não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta cuspir para cima. Não adianta dar rasteira no vento. Não adianta julgar os blocos de gelo no fogo. Entende? Tudo isso é perda de tempo. Nós temos que raciocinar que a INVEX é superior à reciclagem, é óbvio que é. Mas cada caso é um caso. Outra coisa, ser reciclante ou inversor é secundário. Isso é estereótipo. O que interessa é o saldo da ficha da pessoa. Mas agora, para ela apreciar a ficha dela, ela tem que saber o que é inversão, o que é reciclagem, o que é a PROEX, o que é a gestação humana, o que é a gestação consciencial. Por isso que a gente expõe. Então a pessoa sabendo, acabou. Se ela vem e ela é jejuna, boboca, inexperiente, já passou a vida dela, cometeu muitos pecadilhos da mocidade, ela tem que recuperar isso. Então, por exemplo, o povo vem aqui, pega tóxico. Esse já torrou tudo. Esse nunca vai ser inversor. Porque já entrou num assédio violento, vai ter um monte de coisa com ele. Então começou, se o cara usou tóxico durante muito tempo, ele mesmo tem que saber. Outra coisa, a gente não fala se a pessoa é reciclante ou inversora, não. Ela que tem que falar para ela, que a consciência é dela. Ela tem que se ver com os evoluciólogos e tem que se ver com os assediadores. Com quem que ela está escolhendo? Qual a companhia que ela quer? O assediador ou o evoluciólogo? O problema é dela. Se ela age com transparência, se ela é autêntica, se ela é honesta consigo mesma, honesta com os compassageiros de evolução, ela tem um evoluciólogo com ela. Se ela age tapeando todo mundo, ela tem os assediadores dela, ela está fazendo a interpretação dela com ela. A gente cai fora, não temos nada a ver com isso. Então, esse processo assim, pá, bife, 2 mais 2 igual a 4, soco na cara e fratura exposta, o povo não gosta disso, é lógico. Esse aí é que é o processo da TARES. A tarefa do esclarecimento é essa. Eu já vim para cá sabendo disso tudo. Eu só casei os 42 sabendo de tudo. E outra coisa, vi o caso do meu irmão, tinha dessomado, ele estava de vez em quando comigo, aquela condição toda, tinha muita afinidade comigo. Vem a turma lá dos amparadores e fala assim, ó, Walter, a situação seria essa, você seria a melhor pessoa para ver, você vai ajudá-lo. E outra coisa, você tem tempo, porque essa geração não está atrasada, precisa esperar. Quer dizer, vocês. Então, veja. Eu então fui esperar o negócio. Eu me casei com 42 anos. Agora, o melhor da história é que nessa ocasião, eu estava ainda trabalhando com muita mulher no meu consultório, na Barata Ribeiro, lá na Figueiredo Magalhães, em Copacabana, no Rio. Então eu tinha 90% da clientela de mulher e 10% de homem. Agora, no meio dessas mulheres tinha um monte de solteira, tudo, gente que andava na passarela, o outro que era do cinema, o outro que era da televisão, o outro que é socialite, gente de todo tipo. Aí eu falei assim, eles já sabiam, a mulherinha toda, de vez em quando eles me perguntavam, chegava aquela mulher, e me perguntavam, vem cá, mas o senhor é solteiro? Eu falei assim, continuo, eu pretendo ser assim. Aí o que acontecia? Eu então, lá pela Santa, falei assim, olha, eu agora vou procurar uma mulher para ter um filho comigo, é o meu irmão que vai nascer. Estou procurando com a lanterna do Diógenes, para ver quem é. Então eu saí procurando a mulher. Nessa hora vocês já viram, a fila foi maior do que uma multidão.
Então apareceu todo mundo que queria, porque eu já estava bem de vida, minha situação toda assentada, era um bom partido como médico, a situação aparecia na televisão nos programas maiores para falar sobre medicina, e o que eu fazia. Apareci só no Globo, uma página inteira com a minha cara, com um jaleco, tudo, lá, atender o povo. Então aquilo pegou feio. Aí eu escolhi, então, a minha mulher, Elizabeth, porque ela conheceu meu irmão, conheceu a minha mãe, e ela teve um contato com o meu irmão numa vida anterior, que eu sondei de a minha retrocognição. Estudando negócio de personalidade consecutiva, essa coisa toda, eu falei assim, eu tenho que escolher agora aquela que é boa, não foi por causa de mim, eu quis escolher por causa do meu irmão. E outra coisa, aí eu escolhi a Elizabeth. Ela teve um campo de concentração, tinha alguns problemas que o povo sabia, aquele negócio todo, mas era uma pessoa boníssima, fazia assistência à vida dela toda, sabia isso tudo, era até refinada, já tinha viajado todo lado, era poliglota na opção de coisa. Então, a hora que eu falei que ia casar com ela, o povo todo falou, mas você vai casar com a gringa? Ninguém esperava que fosse ela, entende? O povo riu, fez piada, fez o diabo. Eu falei assim, olha, eu não vou convidar vocês, que nós vamos fazer um negócio, um petit comité, é um casamento apenas fechado, de alguns amigos, eu vou casar em São Paulo, e nós fomos no Edifício Itália, que tinha lá aquele restaurante, para depois receber o povo todo, lá na Itália, né, grandão. Casamos mesmo, realmente, num processo privativo, pouca gente, que sabia, só o juiz de paz, aquela coisa toda. Mas tudo bonitinho. Outra coisa, tudo que eu previ deu certo, só o caso da minha mulher, que depois piorou com a cabeça devido aos processos dela desde lá do campo de concentração. Isso aí que estava, mas a gente sabia que poderia acontecer alguma coisa dessa. Mas ela se cuidou bem da criança, nós nunca tivemos babá, viajamos demais, os três, o tempo todo. O meu filho ficou aí e ela ficou totalmente perturbada. Agora, ela já tomava remédio há muito tempo. Os 9 últimos anos da vida dela, ela já estava bem alterada. Mas agora, foi uma mãe fora de série. E outra coisa, do jeito que a gente previu. Tanto meu filho gostar demais dela, como ela gostar demais do meu filho. Agora, isso apareceu quando o senhor já estava aqui com 42 anos, essa, vamos dizer, indicação dos evoluciólogos, não sei, não foi lá no extrafísico? Foi, porque o meu irmão morreu antes, né? Morreu quando ele já tinha uma certa idade. Ele morreu quando eu estava liberado. Agora, depois eu comecei a ver que ele estava sempre comigo. Entende? Uma vez, ele fora do corpo me pediu para pegar o carro no meu lugar. Com o meu corpo, né? Ele incorporar. Então eu deixei segurando a barra, tudo, para ver o que era. Porque ele sempre gostava muito de carro. Entende? Aí eu falei, não, o jeito que tem, eu vou te receber, e vou dar um jeito. Agora, você sabe, o homem não dá para parir, né? Então tem que arranjar uma mulher, né? O jeito. Foi o que eu fiz. Ô, Walter, você então aí casou com 42. Antes do 42, como é que você administrou a sua vida afetiva, sexual, com a pressão dessa mulher? Eu tive umas 3 namoradas mais fixas. Sabe como é? Que eu falava claramente. Eram namoradas que também não queriam casar. Uma delas, por exemplo, era mãe solteira de um rapaz, que ficou até muito meu amigo depois. E outra coisa, eu conheci o pai do rapaz. Entende? Mas essa moça foi vendida aos 18 anos para um cara que era riquíssimo e que levou ela para a cama, arranjou um filho e ficou por isso. Mas depois ele deu um apartamento para ela, cuidou do filho, tudo. O cara era riquíssimo. Agora, esse problema, outra coisa. Ela foi top, moda, entende? Apareceu, teve revista, essa coisa toda. Ela era de fechar o comércio, ainda, com a idade dela. Ela tinha quase a idade que eu, mas era uma senhora força presencial, uma pessoa boníssima, muito boa, tudo. Agora, o melhor da história, a Elizabeth, que casou comigo, conhecia ela, sabia que ela era minha namorada. Eu, às vezes, levava essa moça com a Lisa, por exemplo, eu levei o Copacabana Palace,
em baile de carnaval, para a Lisa ver como é que era o baile, essa coisa toda. Monte Líbano, essa coisa toda. Eu tive nesses lugares todos, Yacht Club e outros lugares para ver. Outra coisa, nessa ocasião eu jogava o golfe lá no Gávea, o Golf Club, por causa do povo que vinha, os americanos que vinham, o povo lá que o Sakurai mandava. Esse povo é tudo de golfe. Então eu tive que entrar nessa. Agora, eu era um pouco mão quebrada, etc., mas não fazia muito feio. Entende? Equilibrava a situação. O meu ranking era fraquinho, mediano, medíocre. Que eu nunca me dediquei muito ao processo. Agora, eu até que gostava, mas eu achava que o sol é muito brabo, né? No golfe não é fácil o sol, é brabo. Agora, ó, o negócio é o senhor exercício físico. Golfe não é de brincar, não. Professor, o que o Hernani perguntou é como é que o senhor segurava a pressão da mulherada nessa época aí? Não, a pressão é o seguinte... Aí o senhor fez meio de maluco aí, então... sempre trabalhando, a minha desculpa era serviço. Outra coisa. Tendo namorada fixa. Minha desculpa era serviço. Qualquer coisa eu estou trabalhando. Ó, tem trabalho demais, não dá, sinto muito. Não, mas vem cá, tem um jantar, não sei o quê, sabe? Tem lá a menina que está querendo te ver, te conheceu, ela veio aí agora, queria conversar com você, está querendo fazer um curso, queria sua opinião, tem sempre as mesmas. Desculpas, eu sou doutor, mas conheço todas elas, porque ouvi tudo isso. O negócio do casamento, eu sou especializado. Professor, só para pegar o gancho, quando o senhor falou das drogas, por exemplo, no meu caso, né, eu pretendo escrever o livro, mas como o Pedro citou agora... Você cometeu os pecadinhos da juventude. Vários. Então, escrevendo o livro, eu já vou diminuir essa interprisão grupo kármica. Já vai. Você pode até limpar tudo que você fez. Vai passar a borracha no borrão. Agora, pegando o gancho que eu fiz para a pergunta para o Pedro, ele falou que nessa técnica da autoavaliação do porão consciencial, o que vai acontecer? Se eu for escrever o livro agora, eu vou levantar essa poeira. Então é bom aguardar um pouco, é isso? Não, o problema é o seguinte, você deve fazer um livro quando você tiver com maturidade, para você não se arrepender amanhã daquilo que você escreveu. Só isso. Isso é que você tem que olhar. Não, arrependimento eu não vou ter. Eu estou dizendo essa levantada que vai haver. Pois é. É uma estrutura melhor que eu tenho que ter. Não, é positivo. Você não incomoda com isso, não. Com o livro você vai ter muito amparo. Aí você supera tudo. Tá? A central extrafísica de energia é um local parecido com as regiões de natureza exuberante da Terra. O acesso a essa central extrafísica pode ser autocomprovado por meio de experimentações parapsíquicas grupais? Pode. Se o foco do experimento for a autopesquisa a amparo extrafísico, sim. Depende tudo do objetivo. Se o objetivo é interassistencial, você tem assistência. É fazendo assistência que a gente arranja assistência. É indo até o assistido que o assistente extrafísico, o amparador extrafísico, te ajuda. Tanto o ofixista quanto a semiconsciex ainda podem não ter o trafor da incorruptibilidade? Ainda podem não ter? Sim, porque a incorruptibilidade é um negócio incorruptível. Uma coisinha ou outra, uma mancha, às vezes a pessoa pode ter, por que não? Agora, para você, poderia aprofundar o provérbio mencionado em Proverbiologia, página 8? Sim, esse provérbio significa que nada surge do nada, né? Um provérbio clássico. O que a gente quis chamar a atenção é que tudo tem uma causa. Se a gente se manifesta de um determinado modo, isso tem uma raiz no passado. Foi isso que a gente quis chamar a atenção. Qual a dica para a profilaxia da síndrome da subestimação mencionada na Sindromologia, página 11? É arregaçar as mangas e fazer. Fazer, na dúvida, fazer, voluntariar, escrever verbete. Na dúvida você vai estar acertando mais do que se vitimizando, achando que você não tem condições de fazer. Quais as melhores técnicas para a evocação da identidade extra e para o investimento contínuo nas autorretrocognições? Uma coisa puxa a outra aqui, né? O que eu posso falar é fazer assistência, porque aí você vai estar investindo nesse processo de autoidentidade extra e vai ter assistência, como o professor Walter comentou agora, para poder lembrar do passado. Acho que é por aí. Tenho uma dúvida sobre PROEX e profissão. Lógico, é com você. Qual o prejuízo para o complexo quando uma consciência com PROEX relacionada à área de saúde
se desvia para a área de pesquisa e educação. Ambas são áreas onde é possível fazer assistência. Mas o desvio contra o especialismo pode gerar melim e incomplexo? O que você acha? Quem vai dizer aí é a própria pessoa. Agora é importante também ter claro que a questão da profissão, muitas vezes as pessoas confundem com a PROEX. Se ela tem lucidez hoje, noção das ideias da Conscienciologia, ela pode superar isso tudo. Então, pode utilizar a profissão para fazer um pé de meia rápido e aí sim entrar para valer na essência da sua programação existencial. Agora, uma outra alternativa, eu não sei qual é a idade aí da pessoa, mas ela pode às vezes mudar de área. Se ela está vendo, está sentindo que está em melim, não está se realizando pessoalmente, por que não mudar de área e fazer aquilo que ela acha que deveria fazer inicialmente? Então, vai depender do caso aí, mas também tem essa opção, a segunda profissão, que no caso seria a primeira, né? A segunda agora, mas que seria a primeira, na verdade. E eu queria lembrar também que esse verbete autocobaia a gente vai poder ver na prática lá no balanço existencial, acho que no domingo, né? O professor Lísias vai estar lá comentando o caso dele, que é justamente... Cadê? Olha lá, o chefão está lá. É justamente o caso que ele vai poder trazer para a gente, que tem relação com a autocobaia serexológica. Obrigado. Pois não. Vagas para o balanço, a gente já passou de 100 pessoas. Eu estarei lá também, para ver como é que é isso. A família do Val também vai estar presente. Nós vamos ter lá o estudo de caso com o Lísias, que vai ser imperdível. Então, quem ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Onde é que está aquele impresso? Mostra aí. Está aqui, ó. Vou mostrar. É bom. Me dá aí, que eu vou até ficar aqui para eu falar amanhã. Ah, sim. Ó, 7ª semana da Max Press. É só 18 a 26 de fevereiro. 18, gente, é amanhã, tá? Então tá aí. Agora, no 10º balanço existencial junto. Agora, o caso todo é o seguinte. Tudo é lá no discernimento? Discernimento. Algumas atividades vão ser fora. Ó, tá aqui. Tá certo? Então, não perca. Vou ficar aqui para poder falar amanhã. Vai ser bom. Agora, Pedro, eu espero então o resto que você está devendo. Você está devendo 983. 983, tá certo? Para dar 1.000, tá ok? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 85 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 78 votos presenciais e 13 votos online. Os recados de hoje são do Leandro sobre o voluntariado na transmissão aqui do tertuliário, o Regrisson sobre qualificação docente da reaprendência, a Tamara sobre acolhimento intermissivista, a Eliane sobre o Conselho dos 500 e o Everaldo sobre o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Olá, pessoal, boa tarde. O nosso trabalho na transmissão das tertúlias é de propagar internacionalmente as ideias da Conscienciologia debatidas no tertuliário diariamente. Nós também fazemos o registro histórico das aulas em vídeo, representando uma cápsula do tempo cinemascópica para todos os participantes. E você pode ajudar a gente nesse trabalho. O teletertuliano, o tertuliano aqui presente. Se você é residente em Foz do Iguaçu e tem ao menos um dia na semana, você pode estar presente no tertuliário, do meio-dia às 3, você pode voluntariar no nosso departamento. É só procurar a gente aqui, diretamente aqui, né, qualquer dia, ou enviar o e-mail para tertulias@caec.org. Obrigado. Olá, pessoal. A Reaprendência convida todos que têm interesse na docência conscienciológica, professores de conscienciologia ou aqueles que estejam em processo de formação, a participarem da 10ª qualificação docente, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de fevereiro, agora, semana que vem, depois do balanço da Max Proexis. Essa qualificação é uma qualificação que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, porque ela enfoca, ela dá uma ênfase especial na questão da parapercepciologia e do trabalho com as energias. Então a gente vai ter uma dinâmica com o professor Rui Bueno, tem a professora Tatiana e eu,
onde a ênfase principal é como instalar um campo, como perceber esse campo, como fazer contato com a equipe extrafísica. Então, se você tem interesse em participar dessa qualificação, ou peça informações na recepção do CEEC, ou envie e-mail para contato@reaprendência.org. Obrigado. Curso Acolhimento ao Intermissivista, amanhã, sábado, das 15 às 18 horas. É um curso de introdução à Conscienciologia. Então, tragam seus amigos e parentes para conhecer o que é Conscienciologia, amanhã, das 15 às 18. As inscrições são feitas na recepção, a R$30. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Encerra amanhã o prazo para que os cognopolitas enviem assuntos para a próxima Assembleia do Concílio dos 500, que está marcada para o dia 4 de março de 2012, no discernimento. Então, vocês têm até amanhã, instituições, ICs, moradores, voluntários, enfim, qualquer pessoa que tenha um vínculo aqui com a Cognópolis Foz, pode enviar algum assunto de interesse geral para que seja levado a essa Assembleia. Caso não haja nenhum assunto, nós teremos que, infelizmente, cancelar este evento, o que seria uma pena. Então, até amanhã, envio de assuntos para o e-mail contato@c500.org. Obrigada. Olá, boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos os tertulianos e teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. No curso vão ocorrer atividades bastante práticas para a elaboração e para o aperfeiçoamento do CPC. Então, aquelas pessoas que têm interesse, elas vão poder, no curso, atender os seguintes objetivos: autoposicionamento quanto à cosmoética pessoal, a aquisição de técnicas para a implantação do CPC no cotidiano, a ampliação da autocriticidade e a qualificação da intencionalidade pessoal. Esse curso ocorrerá em 2 módulos. O primeiro módulo ocorrerá no dia 23 a 25 de março, é um final de semana. E o segundo módulo, entre o dia 25 de maio e 27 de maio. São apenas 20 vagas com orientação personalizada. Maiores informações, pode contactar o CAEC. Obrigado. O verbete eleito para amanhã será auto-ultimato cosmoético, a especialidade megadecidologia. O autor, o professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.